Del Senhor. Hechos capítulo 4, vou ler de versículo 32. Todas as coisas em comum, diz assim a palavra. E a multitud de los que haviam creído era de um coração e alma. E nenhum decía ser suyo próprio nada de lo que possuía, sino que tinha todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho de la ressurreição del Senhor Jesus, e abundante graça era sobre todos eles. Assim que não havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam heredades ou casas la vendiam e traíam o preço de lo vendido e lo poniam a los pies a los apóstolos, e se repartia a cada um segundo sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos puseram por su nombre, por sobrenome, Bernabé, que traduzido é Hijo de la Consolação, levita natural de Chipre. Como tinha uma heredade, la vendió e trajo el preço e los puso a los pies de los apóstolos. Senhor Deus Padre Santo, Padre, quero que me uses, ó Senhor Deus. Quero estar muito pequeno, Senhor. Porque é tu palavra, ó Padre Santo, que transforma, que cambia, que ajuda a cada necessitado. Que esta palavra pueda chegar, ó Senhor Deus, a todos aqueles que necessitam. Eu necessito de tu palavra, Senhor. Ajuda, Senhor Deus, a cada um de nós outros, que podamos estar atentos, ó Deus, a tu palavra. Atentos, ó Senhor Deus, àquilo que tu queres nos ensinar. Te damos graças, ó Padre Santo, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Hechos capítulo 4, versículo 32 a 37. O tema, estamos tratando de coração e alma. Coração e alma. Que é o que está dizendo que esta multitud, em capítulo 4, versículo 32 de Hechos, que está dizendo, a multitud de los que haviam creído era de um coração e uma alma. Então, a respeito de coração, a respeito de alma, é o que vamos falar. Acuérdate que está hablando desta multitud, então não era pouco, era uma multitud que estava se entregando de coração e alma. Pero vemos aqui antes, acuérdate de lo que Pedro estava passando depois de ajudar um corro ali na entrada do templo. Depois daquela multitud falando com Pedro ali, querendo saber de los milagros, e Pedro, ele diz que os milagros não pertencem a ele, mas sim a Jesus. Foi em nome de Jesus Cristo que os milagros aconteceram. E ali as pessoas ali mirando a todo esto, chegaram os sacerdotes, chegaram os chefes de guarda de los templos, os saduceus, que já hablamos disso na semana passada, e eles ali levaram Pedro e Juan para o concílio, levaram em prisão, para que pudera passar por el concílio. Pero acuérdate que el concílio foi o dia seguinte. E ali Pedro aproveita para predicar, para justificar através de sua prédica. Não é a primeira vez que Pedro faz isso. Pedro usa a mesma prédica para justificar aquelas pessoas que estavam llenas do Espírito Santo. Quando chegou o Espírito Santo, quando deu o início da igreja de Cristo aqui na terra. Agora vemos que quando Pedro sai, tem uma multitud, há pessoas clientes aí que estavam orando, clamando, glorificando a Deus por la vida de Pedro e Juan. Vemos que a igreja, amados, quando empieza, a igreja empieza forte. A igreja não empieza florido, a igreja não empieza com dúvidas, a igreja não empieza com indecisões, a igreja empieza quando todos empiezam a fazer algo para a obra. Todos se entregam para a obra. Nada está aí sentado em uma silla, todos estão para servir, estão para adorar, estão clamando, estão orando, estão nascendo, estão buscando algo, estão buscando a palavra. Vê, quando vamos em Hechos capítulo 4, de versículo 25, diz aqui que por la boca de Davi
tu servo dijiste, ou seja, o povo de Deus aproveita, os creyentes aproveitam aquilo que Davi estava dizendo, que Davi estava falando na época de Davi, para poder justificar delante de Deus a respeito do que Deus deve fazer, ¿no?, com o povo de Deus. Diz, por que se amotinam a gente? E os pueblos pensam coisas vanas. Se reuniram os reis de la terra, e os príncipes se juntaram em uno contra o Senhor e contra su Cristo. Por quê? Porque Pedro acabou de sair ali da prisão, acabou de passar por el concílio e estava ali, e desde o versículo, Hechos capítulo 4, de versículo 24 a versículo 30, é a oração de um povo. É a oração de um povo de Deus. Por quê? Porque a obra ia dar início, a obra não podia parar, a obra não podia, estavam llenos do Espírito Santo, algo tinha que fazer. E ele se dispõe a hacer, se dispõe a servir ao Senhor. E isto vemos em versículo 32 e versículo 39, versículo 37, donde as pessoas começaram a ter um solo coração. Que é isto? Um solo coração, uma sola alma. Toda a igreja, toda aquela multitud. Quem são estas multitudes? São os apóstolos, são todos aqueles que acompanharam Jesus, todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles 3.000 pessoas que aceitaram Jesus, todos estavam ali, os 5.000 que aceitaram Jesus Cristo, todos estavam ali unidos com um solo coração. Um solo coração, uma sola alma. O que queres dizer um solo coração? Que é? Por que um solo coração? Porque havia um solo propósito em Cristo, se entregar a Ele. E porque uma sola alma, acuérdate que alma é psique. Alma é nossa mente. E é isto que Satanás quer. Pero eles estavam com uma sola alma, uma sola direção, um solo propósito e um solo pensamento. Psique, alma, um solo pensamento. Que? Cristo. Que? Obra. Que? Ir. Que? Servir ao Senhor. Que? Glorificar o nome do Senhor. Que? Evangelizar. Entregar sua vida a Jesus. Esta é uma multitud. É a palavra. E estamos aqui falando de um relato hablado por Lucas, por el doutor Lucas, o médico Lucas. Ele que escreveu isto. Ele que escreveu. Foi algo que ele viu ali, relatou, escreveu todo, para que se quedava o registro de que a igreja, como iniciou, como deu o início da igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo não foi um início onde solo Pedro e Juan resolveram fazer a obra, não foi isto. Não, solo deixa o pastor fazer a obra. Não? Nós vamos ali, escutamos, está bem. Se está bem, bem, se não hablo mal, se está bem, bem, se não me saio da igreja. Não, isso não é igreja. Isto não é igreja. Igreja é isto o que foi formado. Esta é a igreja de Cristo, onde todos se unem com um solo coração e uma sola alma. Todos se reúnem com um solo objetivo, um solo propósito, servir ao Senhor, glorificar, estar unido. Pedro e Juan, que necessita? Tenho que fazer a obra. Muito bem, estaremos aqui orando. Pedro, que necessita? Estaremos aqui preparados no que necessita. Pedro, no que necessita? Para ser a obra, falta finanças, falta condição, falta pessoas capacitadas, falta pessoas que estão dispostas e disponíveis. São estes que são as pessoas, aquela multitud que estava se levantando para ajudar, conforme a necessidade da época que estava necessitando. Porque necessitava de um início. Não havia um templo. O templo que havia era de los judíos. Pedro aún entrava ali, aproveitava porque não havia mais os sacrifícios, não havia mais os sacrifícios, mas ele aproveitava, entrava ali e falava ali com as pessoas para poder levar aquelas pessoas para Cristo. E as pessoas que aceitavam Jesus via a necessidade de Pedro, a necessidade de Juan, a necessidade dos apóstolos e começaram a ajudar.
a levantar las mangas y hacer algo por la obra de Dios. E um exemplo que podemos ver aqui é Bernabé. Um exemplo que vemos. Pero no, se mirar aqui, se vamos ler com calma, diz assim: então José, a quem os apóstolos puseram por sobrenome Barnabé, ou seja, não chamavam ele de José, chamavam ele de Hijo de la Consolación. Este é o nome. Quem é aquele? Chama ele Hijo de la Consolación. Chama ele aí. Não, vamos falar com ele. É assim que se chamava. Bernabé. Então, se este homem, mira que ele era levita, está dizendo aqui, que traduzido é hijo de consolação, levita natural de Chipre. Era um levita. Era de la tribo de Israel, que aceitou Jesucristo, que se entregou a Jesucristo. E ele, como já tinha um conhecimento, isso é importante, porque lemos a Bíblia e não entendemos nada. Não, chegar ali a multidão e começar a dar todo, tá todo. Não é bem assim, calma. Por isso que devemos ler e entender, saber o que é que a palavra está dizendo, para não haver equívoco. Primeiro, Barnabé, que deu o exemplo, o início, ele era um levita. Acuérdate que os levitas, os sacerdotes, toda a tribo de Levi, eles não teriam nada. Tribo de Levi não podiam ter direito a nada. As outras tribos, sim. A tribo de Levi, não. A tribo de Levi não podia ter direito. E mostra aqui que este Bernabé, ele era um levita. Então, se ele era um levita, era da tribo de Levi. Então, se ele era da tribo de Levi, ele não tinha direito a nada. E ele, como tinha ali uma heredade, como diz em versículo 37, como tinha uma heredade, la vendió e trajo el preço e puso a los pés de los apóstolos. Ou seja, ele já sabia, por causa de sua tribo, por causa de lo que foi estabelecido por Deus, ele sabia que ele não podia ter nada, não podia ter terras, nada. Então, aquilo que foi por heredade, aquilo que ele recebeu, não se sabe por quê, porque a Bíblia não ensina, mas aquilo que ele tinha, disse, bueno, então vou vender todo o que tenho e poner, ele já era um levita mesmo, não? Como os levitas não têm direito a nada, não? Por quê? Porque quem ajuda é todas as tribos, têm casa, todas as tribos têm terra, todas as tribos têm todo, as tribos levitas não têm, os levitas não têm, aqueles que vêm da tribo de Levi, eles não tinham direito a nada, eles tinham que ser ajudados, porque como eles cuidavam do templo, como eles cuidavam da parte espiritual, que era a responsabilidade deles, ajudar em el templo e ajudar em las necessidades de las pessoas, das comunidades, então eles não podiam ter nada, mas todas as tribos ajudavam os levitas. Então, o que ele fez? Minha parte é ajudar. Qual é a necessidade da igreja hoje? A necessidade da igreja hoje, naquela época, era ter condições para fazer as viagens missioneiras e ajudar as pessoas que estavam hambrientas. Porque aceita Jesus, não tem trabalho, aceita Jesus, não tem emprego, aceita Jesus, não tem o que comer, aceita Jesus, está enfermo, não tem dinheiro para comprar uma medicina. Então, o que é que passou? Se reuniu e a palavra diz que não passava, nadie passava necessidade. Porque era a necessidade da época. Agora, levando isto para os dias de hoje. ¿No? Levando todo esto para los días de hoy. Tenemos que ver como obreros del Señor, como personas, como creyentes, aquele que sirve, ver qual é a necessidade da igreja atual. Qual é a necessidade da igreja atual para que eu pueda ajudar que a igreja cresça? Porque sempre estamos pensando que a responsabilidade sempre está em el pastor, porque já que ele é pastor, a responsabilidade é dele. Ele é pastor, ele que tem que ver, cuidar de ter membros dentro da igreja. Mas não é assim que funciona. Não é assim. Esse é um grande engano da igreja atual, de algumas igrejas, não? Porque a igreja, primeiramente, não pertence ao pastor. O pastor tem a responsabilidade de conduzir. Agora, oveja genera oveja. Oveja traz oveja. Oveja habla para que outros possam vir.
Então, há que fazermos um trabalho conforme a necessidade da igreja. Qual é a necessidade da igreja? A necessidade da igreja é poder levar um bom evangelho, um evangelho verdadeiro. Ajudar as pessoas a compreender o evangelho. Então, a igreja se reúne para poder aprender, conhecer bem e poder levar um bom evangelho, porque a necessidade é este. Qual é a necessidade? A necessidade da igreja é saber que há pessoas desempregadas que não estão trabalhando e que necessitam de ajuda, que não têm como comer. É isto aqui o que estava passando, exatamente isto que está falando de Hechos capítulo 4, de 32 a 37. A necessidade da igreja, que é que vamos fazer para poder ajudar aquelas pessoas que estão desempregadas, para que possam ter uma situação melhor e ter condição de estar na igreja. Pero isto parte de todos, amados, isto parte da igreja, parte de cada um. A igreja não é pastor. A igreja não é você. A igreja somos todos nós. Porque somos templo. E como templo do Espírito, devemos ter um solo coração. Como templo do Espírito, devemos ter uma só alma. Um solo pensamento. Um solo direção. Somos direcionados para o ID. Somos direcionados para ajudar as pessoas. Somos chamados para poder conduzir as pessoas através do Evangelho. Pero para isso temos que ler a Bíblia todos os dias. Para isso temos que conhecer. Mira, a multitud orando já falou aqui de los versículos aqui de Davi, os versos de Davi. Se acordaram. Por quê? Porque estão estudando. Por quê? Porque estão orando. Por quê? Porque estão sempre estudando a palavra de Deus. E isto é o que tem que passar com nós. Aqui eles não se quedaram mirando para ver a cara de Pedro e a cara de Juan. Tá vendo? Por que foi predicar? Se não for a predicar, tu não ia para a cárcel. Se tu se quedar ali calladito, não ia passar nada contigo. Não, porque se mete em querer falar com as pessoas. Porque se mete em querer falar de salvação. Queda callado aqui, vamos nos quedar nós outros. Pero não é isto. E eles estavam dispostos a ajudar Pedro e Juan. Ajudar a los apóstolos para poder seguir e poder crescer a cada vez mais. Amados, a igreja aqui se multiplicava. Havia multiplicação na igreja. Então, não é cada ano uma pessoa, ou duas ou três aceita Jesus. Não, a cada reunião tem que ser uma multitud aceitando Jesus. Porque era assim na época, no início da igreja. Depois sabemos que as igrejas tiveram muitos problemas. Mas estamos falando deste início, estamos falando deste primeiro amor. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, amado, teníamos este primeiro amor, esta entrega para o Senhor. Meu testemunho, eu sempre hablo, não conseguia parar de chorar quando aceitei Jesus Cristo. Chorava, era lágrimas, escorria lágrimas e lágrimas e lágrimas, e me postrei delante ali do altar, que o pastor chegou ali, pôs a mão em minha cabeça, me hizo a confissão de fé, eu confessei a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em lágrimas. Lágrimas, foi um amor, uma entrega. E isto não podemos perder, este primeiro amor não podemos perder. Este primeiro amor devemos ter. Por quê? Porque Deus necessita de nós para seguir. Não podemos seguir solo. Temos que seguir juntos. E temos que seguir aonde Deus nos quer. Por quê? Para poder levantar, para poder ajudar os necessitados, ajudar aqueles que necessitam. Chegar de ser pastor, que necessita? Pastor, o que podemos fazer aí para que a igreja cresça? O que podemos fazer, pastor, para dar mais um passo, para ver acontecer? O que é que eu posso fazer? E não esperar. Se quedar esperando.
Voy más este domingo para ver se chega mais alguém. Voy más este domingo para ver se a igreja melhora. Voy más este domingo para ver o que passa. Déjame ver ali a cara del pastor este domingo. Não, não é isso. Isso não é igreja. Isso não é igreja. Igreja é que tenho que fazer, porque tenho um chamado. Eu tenho me chamado, eu aceitei a Jesus Cristo e Deus quer que eu haga algo. Que é que tenho que fazer? Tenho que estar na escola bíblica para aprender mais, para poder declarar a Cristo. Então, vou estar na escola bíblica às 10 da manhã. Que é que tenho que fazer? Tenho que estar aí, escutar a palavra, receber a cena do Senhor, estar levando panfletos, cartelitos, estar ajudando em la obra do Senhor, em aquilo que necessita. Heme aqui, Senhor, para que a obra cresça. É assim que a obra funciona. É assim que Deus espera de cada um de nós. Amados, o grande problema hoje em dia é que muitas vezes estamos recebendo um evangelho equivocado. Um evangelho falso, um evangelho direcionado para interesses de pastores, interesses de líderes. Mas se nós não entendemos a palavra, não podemos ajudar. Não podemos parar com estas coisas, não podemos frenar, porque não conhecemos. E acabamos sendo parte de todo este processo. Devemos aprender, conhecer e mover. Porque a palavra, ela se mueve e nós devemos nos mover. A palavra é viva e nós somos vivos. A palavra é eficaz, então devemos ser eficazes. Como vamos ser eficazes? Se só nos quedamos parados, como vamos ser eficazes? Se não conseguimos nos mover, se não conseguimos fazer algo para a obra do Senhor. Não podemos, amados, só nos preocupar com nossos filhos. Dizer, não, déjame cuidar, déjame só predicar o evangelho ali, meu filho. Predica também a seus amigos. Leve o evangelho também, porque eles são os amigos que levam nossos filhos à perdição. Ajuda-los, haga algo, convida. Diga, hijo, vamos para a igreja. Não, que eu estou com meus amigos. Chama tus amigos também. Vamos todos. Que meus amigos le gustam de beber, de usar droga. Vamos todos para a igreja, glorificar ao Senhor. Não te preocupes com isto. Se preocupe ali, vai conhecer a Cristo. Porque quem vai liberar não vai ser o pastor, quem vai liberar não vai ser um irmão, não vai ser um irmão de oração lleno de poder, não vai ser. Quem vai liberar essas pessoas é o poder do Espírito. Porque é Ele que convence cada um de nós do pecado. O que foi que convenceu nós do pecado? Que um dia aceitamos Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Que começou a falar com nós, a tratar nós, a falar com cada um de nós. Chegou na hora, eu me rindo. Eu não quero mais estar em pecado, eu me arrependo e quero Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então é importante, amados irmãos, irmãs, estar atento àquilo que Deus quer para nós. Em donar, repartir, dar, entender a necessidade de nossos irmãos. Estamos falando de união, porque esta igreja estava unida com um solo coração e uma alma. Amós, capítulo 3, de versículo 3, diz assim: andarão dos juntos se não estiverem de acordo? Andarão dos juntos? Como vamos fazer para que a obra cresça? Há que estar em acordo, há que haver união, há que estarmos juntos, há que nos fortalecer para crescer. Andarão juntos se não estiverem de acordo. Há que estar de acordo, um solo coração. Um solo coração. A união traz a unidade, a solidariedade, o amor. Há que ter amor na igreja. Na igreja há que ter solidariedade, compaixão. Estar juntos, há que ter esta unidade, estar unânimes. Acuérdate quando vino o Espírito Santo, não? Quando chegou a promessa de Deus, a venida do Espírito Santo, todos estavam unânimes juntos. Unânimes, com um solo pensamento.
Não é um pensando na coisa e outra, todos unânimes e juntos. 1 Coríntios, capítulo 12, de versículo 12 a 13, diz: porque assim como o corpo é uno e tem muitos membros, pero todos os membros do corpo, sendo muitos, são solo corpo, assim também Cristo. Porque por solo Espírito fomos todos bautizados em corpo, sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres. A todos se nos deu a beber de mesmo Espírito. Por isso, solo corpo, solo coração e alma. Por quê? Porque estamos em uma sola direção, em Cristo. Fomos bautizados em Espírito Santo, somos entregues em Espírito Santo. É Ele que nos conduz desde quando aceitamos Jesucristo como Senhor e Salvador. A respeito de unidade também está em Efésios, capítulo 4, de versículo 4 e 6. Dizem corpo e espírito, como fostes também chamados, em uma mesma esperança, vossas vocações. É que tremendo. Senhor, uma fé, bautismo, Deus, Padre de todos, el qual é sobre todos e por todos e em todos. Unidade. Unidade. Estarmos juntos. Porque é Senhor, uma fé. Não há duas fé. Ah, não, eu estou aqui porque tenho fé, ou não, vou em outra porque a outra tem fé. Não, não. A igreja de Cristo é uma sola fé. Só Senhor. Solo bautismo, Deus, Padre de todos. Em Hebreus capítulo 10, de versículo 25, diz: não deixamos de congregar. Por que não deixamos de congregar? Porque é unidade. Como pode ter vitória sem estar na igreja, sem poder estar em comunhão, sem poder buscar ajuda? Como temos que estar bajo na cobertura espiritual? Eu estou bajo minha cobertura espiritual, que é o apóstolo Cleiton. Ele tem a cobertura espiritual dele, ali nos Estados Unidos. Há que estar bajo a alguém. Nós temos que aprender que temos que estar bajo na autoridade espiritual. Este é o secreto. Temos que buscar, e diz, não deixemos de congregar-nos, como alguns têm como costume, sino exortar-nos, e tanto mais, quanto vez que aquele dia se acerca. Sabemos que cada dia vai chegando, e dia vamos, ou vem o arrebatamento, ou chega o nosso dia de caducidade, e temos que ir para a glória, temos que estar atentos. Então, temos que congregar, não dá tempo mais para nos passear por aí, ver o que está passando aí em la calle, para depois ver se dia vuelve ou não para o Senhor. Nós não podemos mais. Quando tratamos de solidariedade, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste chamado, solamente que não uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ou seja, não esteja preocupado com os de la carne, las cosas para ti. No, empieza a mirar, no mire más para ti, mire para los demás, ve lo que necesita cada uno. Vamos ajudar uns aos outros. Ve tu vecino se necessita de algo, conversa com ele, leva a palavra de Deus. Se está em seu trabalho, vê uma pessoa que está triste, está ali, leva. Por que não? Vamos na igreja, vamos conhecer a Cristo. Se não quer ir em minha igreja, vá em uma igreja, pero vá, porque a igreja de Cristo está aí por toda a terra. Busca uma igreja, esteja com o Senhor, é importante para tu vida. Este é o papel do cristiano, solidariedade. Outra coisa importante quando tratamos de amor, em 1 Coríntios capítulo 13, de 4 a 7. E isso é difícil, amor é difícil. Mas acuérdate que amor é obediência. Que diz? El amor é sofrido. Não, porque diz, el amor, não, que alegria. Eu amo, sou feliz porque amo. Não, el amor é sofrido. El amor é benigno. El amor não tem envidia, el amor não é jactancioso, não se envanece, não hace nada indevido, não busca lo suyo, não se irrita, não guarda rencor, não se guarda de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, el amor que é. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esse é amor. Esse é amor. Hoje é dia de madre, não? E a madre é algo tremendo, um exemplo, não?
E é interessante que Deus primeiro hizo el hombre. ¿No? Primero fue el hombre. Pero viu que no, hay que mejorar. Hay que mejorar. Hay que mejorar. E aí chega a mulher. ¿No? Aí a mulher e vem nos ensinar muitas coisas. Porque o compromisso, Deus não foi com Eva, foi com Adão. ¿Eh? O compromisso que Deus tinha foi com Adão e não com Eva. E vemos a mulher, ¿no? Com este amor. Os hijos podem passar o que queiram, os padres não, os homens são realmente, muitas vezes, não querem nem saber. São duros, ¿no? Os padres. Mas a madre dá igual, é meu hijo, não passa nada, mesmo que está fazendo coisas malas, vem aqui, hijo, porque tem um coração, não tem uma entrega, porque se quedou 9 meses ali em seu ventre, então sabe o dolor, sabe todo o que passou, e vê a dificuldade que o hijo está passando. A madre, ela tem uma coisa maravilhosa, que podemos ver isto vindo de Deus. Porque existe Deus, existe amor incondicional. E pensa que as madres não sofrem? Sofrem. Quizás hasta mais que os padres. Porque os padres geralmente juzgamos, não? Os filhos. Mas as madres não juzgam. Está bem, é meu filho, vamos ajudar. Amanhã melhora, não? Deixa-me ajudar, necessita aí de comida, necessita aí de um abraço, deixa-me estar um pouquinho mais acerquita dele, deixa-me estar um pouquinho mais com ela. Não? Deus é assim. Este amor incondicional, e este amor que duele. Não é um amor, é um amor que duele. Este amor é o que nos falta muitas vezes. Porque se temos o Espírito Santo, o que tem que falar mais alto em nós é este amor. Este amor que duele, este amor que sofre. E amor é um sentimento que vem de obediência. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem negociação. Não tem mais ou menos. Ou tu amas a Deus, ou tu não tens salvação, porque não há como. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. De uma maneira que tu te amas, tens que amar o próximo. Isso é tão difícil. Mas é fácil, não é sofrido. A palavra diz que é sofrido. Que todo sofre, que todo lo crê, todo lo espera, todo lo suporta. Com quem? Com o próximo. Não é fácil, é difícil, mas é isto que Deus espera. Então devemos ter esta unidade, nesta união, a unidade, a solidariedade e amor. Porque é isto que Deus espera. Hablando de coração, Deus promete restaurar o povo de Israel. Ezequias capítulo 36, de 26 a 27, diz: Os darei coração novo. E pondrei espírito novo dentro de vosotros. Está dizendo para o povo de Israel. Uma promessa de Deus. E quitarei de vuestra carne o coração de pedra. E os darei um coração de carne. E pondrei dentro de vosotros mi espírito. E harei que andeis em mis estatutos e guardeis mis preceptos. E los pongais por obra. É o que Deus está fazendo com nós, amados. Ele cambiou nosso coração, não é mais aquele coração de pedra, por causa do Espírito Santo, agora é um coração de carne, um coração que ama, que tem solidariedade, que vive em união, que sofre. Este é o amor que Deus nos ensina. E isto era a promessa de Deus. E diz: então eu tenho que cuidar de meu irmão. Sim, tem que cuidar. Eu tenho que orar por ele? Claro que tem que orar. Temos que orar um por os outros. Porque sabemos o poder da oração. O creyente, aquele que crê em Deus, aquele que sabe que está salvo, sabe o poder da oração. E este é importante orar, ajudar, clamar. Mas, pastor, eu vejo aquela pessoa sofrer tanto, mas sofre tanto. Ora, mas já orei, ora mais. Pero já orei um montão, continuo orando outro montão para ajudar aquela pessoa. Porque é isto que Deus espera de nós. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz: E Jeová respondeu a Samuel, veja que interessante: Não mires a seu parecer,
ni a lo grande y ni a estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nuestro corazón, un corazón en Cristo. En Cristo. Porque es esto que Él mira. Ah, porque estoy arregladito, porque estoy con una ropa bonita, porque estoy con una ropa fea. Ah, porque hoy hizo mi pelo, hoy no hizo mi pelo. Da igual, Deus não está nem um pouco preocupado com isso. Deus está preocupado é onde está tu coração. ¿Dónde está tu coração? E para que tu coração esteja com o Senhor, há que haver amor. Se tu coração está com o Senhor, há que haver amor. E amor é sofrido. Aí é que está. Ah, eu amo e sou feliz. Não, eu amo e sofro. Por quê? Porque eu não posso ver um irmão sofrendo, eu não posso ver um irmão tendo dificuldade. Para mim, não posso ver uma pessoa que não pode entender a palavra, que tem dificuldade. Eu tenho que ajudá-la, eu tenho que estar disposto para que a pessoa aprenda a palavra, conozca, sepa caminhar em Cristo Jesus. Amor. Amor. E duele. Duele. Quer ver o que mais duele a um pastor? É estar na escola bíblica e não há nada para que ter interesse em aprender a palavra. Isto duele, mas é um amor. Mas o pastor continua. Por quê? Porque tem amor. Porque quer que as pessoas aprendam, quer que conozcam, quer que entendam a palavra, da maneira que Deus tratou, trabalhou em minha vida, que as pessoas possam aprender também e conhecer a palavra. Isso é importante. Alma, já hablamos del psique, del intelecto. O inimigo, ele sempre quer trabalhar é aí. Por isto que é alma. Por quê? Um solo pensamento. Porque senão o inimigo entra. E devemos tapar brechas. E as brechas se tapam com nosso pensamento. Eu não vou fazer. Eu não quero isto, eu quero estar na presença do Senhor. A decisão não pertence a nós. Às vezes culpamos tanto ao inimigo, culpamos tanto e a culpa é de nós. A culpa não é dele, a culpa é de nós. Por quê? Porque não hacemos aquilo que Deus nos manda fazer. É uma decisão que devemos tomar. É uma decisão que devemos tomar. E Deus nos chama para ser esta multitud de homens e mulheres com um solo coração e alma. Vamos estar entregues ao Senhor. Isaías 41, versículo 10 diz: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Deus está dizendo: não temas. Eu estou contigo. Não desmaies, porque eu sou tu Deus. Que te esforce, sempre te ajudarei, sempre te sustentarei com a destra de minha justiça. Mas mira o que Deus está dizendo, porque eu sou tu Deus que te esforça. Devemos nos esforçar para que Deus pueda ser a parte dele, fazer nós nossa parte e Deus hace a dele. Para terminar, Apocalipse 2:10. Sé fiel hasta el final e eu te darei a corona de la justiça. Vê que interessante que Deus sempre põe tudo em nossas mãos. Por quê? Porque Jesucristo já morreu na cruz del Calvário. Agora é com nós. Não? E como vamos mostrar que temos Cristo? Servindo, orando, buscando, fazendo aquilo que Deus nos ensina a cada dia. Deus quer ser um alvo, amado, em tu vida. Deus quer trabalhar em tu vida. Deus quer que tu vivas em unidade em tu casa, unidade em tu família, ajudar a família a crescer todos, não perder nenhum, mas trazer para ti a todos. E aqueles que estão ali envueltos, sejam amigos, sejam parentes também, que querem quitar para o mal a alguém de tu família, traga para ti, traga para ajudar aquela pessoa a ver quem é este Deus que tu sirves, para que também pueda ter uma oportunidade. Temos um ministério com nossa família. Primeiramente, ministério com nossa família. E depois seguirmos juntos
para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Padre Santo, Deus de poder, toda glória e toda honra, Senhor, é para ti. Opera tus milagros, ó Padre.